Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Samuel, 1 Samuel. Vamos lá, vamos começar, olha, eu gasgando. Vamos começar, 1 Samuel 3. Bom dia, meu povo, glória a Deus. Deus fala com Samuel numa visão. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Antes que a lâmpada de Deus apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então correu para onde estava Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, eu não te chamei, vá deitar. Foi-se, deitou, o Senhor tornou a chamar Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Mas ele respondeu, meu filho, eu não te chamei, vai deitar. Pois Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifesta a ele. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli respondeu, entendeu que era o Senhor quem chamava o menino. Por isso Eli disse a Samuel, vá se deitar, se alguém te chamar, você fala Senhor, porque o teu servo te ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio e ali esteve. E chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala porque o teu servo te ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que eu vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouviram ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, pois os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifícios, nem com oferta de cereais. Samuel conta a visão a Eli. Samuel ficou deitado até a manhã e então abriu os portões da casa do Senhor, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, o que foi que o Senhor me lhe falou? Peço que você não esconda nada de mim. Que Deus faça com você o que bem quiser. Se você me esconder alguma coisa de tudo o que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E Eli disse, ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Glória a Deus. Olha, eu quero ler o início do texto para a gente começar a conversar. Prestem atenção no que eu vou ler, tá? Deus fala com Samuel numa visão. O menino Samuel servia na casa do Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara.
Primeiro ponto, Deus não estava se manifestando. Poliana, mas me explica, no sacerdote, por que Deus não estava se manifestando? Bora lá. Deus não se manifesta porque Deus mora no lugar físico. E o nome desse lugar é o quê? Santidade. Lá em Hebreus 12, 14 diz o quê? No que for possível, tenha paz com todos os homens, né? E seja santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu digo isso porque na casa de Eli tinha promiscuidade, tinha infidelidade. Os filhos de Eli, eles se prostituíram na porta do templo. Os filhos de Eli, eles roubavam as ofertas para comer a gordura que era destinada a Deus. Gente, esse povo é audácia. Gente, que audácia, misericórdia. Como que eles roubavam as ofertas para comer a gordura que era do Senhor? Eles faziam isso. E Eli, o sacerdote, ele era negligente com tudo isso. Então o texto já começa dizendo: o menino Samuel servia na casa do Senhor e aí de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Era muito rara porque não tinha santidade. Sabe, daqui a pouco a gente vai ver que Deus fala com Samuel. Por que Deus fala com Samuel? Justamente porque Samuel era o justo daquele lugar. Deus queria contar. Lá em Amós 3,7 diz que Deus não nega a palavra, a revelação aos seus filhos, aos profetas, aos seus servos. Deus, antes de fazer, ele fala, para depois não dizer: nossa, Deus não avisou. Ele sempre avisa. Deus sempre avisa. Bora lá. As visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Aqui não está dizendo que ele fazia isso porque ele era velho. Vocês perceberam que é uma ordem, uma lógica de língua portuguesa? A palavra não era frequente, as visões não eram frequentes, o Senhor não se manifestava com frequência e Samuel não podia, Eli não podia ver. E os seus olhos eram escuros. Aqui não está falando dos olhos carnais também, porque ele já era idosinho, né? Mas aqui está falando dos olhos espirituais. Uma pessoa pode passar a vida inteira na casa do Senhor. Se ele não tiver intimidade com Deus, os teus olhos serão escuros. Bora lá. Já começava a escurecer a ponto de não poder ver. Estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vocês entenderam? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Olha que forte. A palavra não era frequente. As visões não eram frequentes. Eli estava cego, sem poder ver. Samuel estava na arca da aliança, no lugar santo. Deus habita no lugar santo. Deus habita no lugar chamado santidade. Então Samuel estava onde Deus habitava. Aí, antes que a lâmpada de Deus apagasse. Presta atenção no que isso aqui diz. Antes que a lâmpada de Deus apagasse, antes que essa santidade fosse embora, antes que o Senhor deixasse aquele povo entregue às trevas, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E o menino ouviu. Mas por que o menino ouviu? Porque ele habitava no lugar. Porque Deus habita no lugar. E Samuel estava no lugar onde Deus habitava. Mas Samuel não identificou porque ele era uma criança, né? E Samuel não identificou porque a palavra era rara. As visões eram raras. Tudo era raro. Deus, ele sempre vai encontrar uma forma de se manifestar ao seu povo. E ali a forma era com Samuel. Então Samuel, que nunca tinha escutado a Deus, passa a ouvir: Samuel, Samuel. Então qual era o ouvido dele? Para quem era? Eli, que era a pessoa que estava com ele. Aí na terceira vez ele fala: se não sou eu, se só tem eu e ele aqui,
é o Senhor. Sabe por que que Eli teve esse discernimento de que era o Senhor? Porque Eli já tinha ouvido a Deus. Você pode estar até afastado de Deus. Você pode até estar longe de Deus. Se um dia você já ouviu a Deus, você vai saber que Ele fala. Quando Ele fala, de que forma Ele fala, quando Ele quer conversar, por que Ele quer falar. Ele sabia que era Deus, porque um dia ele já tinha ouvido o Pai. E ele falou, já sei, é o Pai. É Deus querendo falar com você, meu filho. A próxima vez que você ouvir, você diz, pode falar que o teu servo te ouve. E assim Samuel fez. E o Senhor veio com uma palavra dura, uma palavra de morte, uma palavra de, não era uma palavra de conserto, era uma revelação pesada. Eli, eu vou cumprir cada uma das promessas que eu fiz. Eu vou matar todo mundo, eu vou extirpar vocês da terra. Sabe por quê? Seremos julgados por tudo que fizemos e por tudo que não fizemos. E quem disse não sou eu, é a Bíblia. Escreve para mim no chat. Serei julgado ou julgada por tudo que fiz e por tudo que eu deveria ter feito e deixei de fazer. Serei julgada por tudo que fiz e por tudo que eu deveria ter feito e deixei de fazer. Esse é o problema. A gente não vai ser julgada só pelo que a gente fez. Seremos julgados por tudo o que deveríamos ter feito e não fizemos. É muito sério isso. É muito pesado isso. O julgamento de Deus não recairá só sobre nossas ações, mas sobre as nossas ações e as nossas omissões. Hoje, o que é para você fazer e você não tem feito? Isso, serei julgado por tudo que eu fiz e por tudo que deixei de fazer. Eu não consigo pegar referência do texto agora. Não lembro. Se vocês conseguirem pegar referência, me fala para a gente deixar registrado aqui no texto. Mas quem diz isso não sou eu. É a palavra. Eu serei julgada. Uma mãe, lá na palavra, no Novo Testamento, diz que ela vai ser salva pela maternidade. Mas ela vai ser julgada pela maternidade. Ela vai ser julgada por tudo que ela fez e por tudo que ela deveria ter feito e deixou de fazer. Uma esposa cujo qual ela fez um voto perante Deus. Ela será julgada por tudo que ela fez e por tudo que ela deixou de fazer e deveria ter feito. Um esposo, ele será julgado por tudo que ele fez e por tudo que ele deveria ter feito e deixou de fazer. E assim, em todas as áreas da nossa vida, nós seremos julgados por tudo que a gente fez e por tudo que a gente deixou de fazer e deveria ter feito. Eu não venho nessa manhã com uma palavra para abraçar assim, falar, oh, gente, olha que carinho gostoso. Eu venho com uma palavra de conserto. Eu venho nessa manhã com uma palavra de realinhamento. Eu venho nessa manhã com uma palavra de desperta, ó tu que dormes. Se você está achando que a vida é esse unidunite salame mingue, não brinca. Passa rápido. Passa muito rápido. Seremos julgadas e julgados por tudo que fizemos e por tudo que não fizemos e deveríamos ter feito. O que hoje você deve fazer e você não tem feito. Toma cuidado, presta atenção. De Deus não se zomba. Ou eu e você aprendemos de fato a temer ao Senhor, a amar ao Senhor, ou não encontraremos misericórdia. Seremos julgados por tudo que fizemos e por tudo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Não só o que deixamos de fazer, mas o que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Vocês entenderam? Seremos julgados
por tudo que fizemos e por tudo que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Sabe? Eu e você precisamos tomar um banho de realidade nessa manhã. Um banho. Como estão suas gavetas? No domingo de manhã eu fiz o devocional. Terminei o devocional, eu vi que uma gaveta minha não estava muito legal, sabe? E eu sempre deixo tudo em ordem. Eu sentei no chão do cantinho da beleza e comecei a limpar. Eu tirei umas necessaires para doar. Organizei, tirei a poeira, organizei a gaveta, ficou tão linda. Depois eu arrumei a segunda gaveta, depois eu arrumei a terceira gaveta. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, quanto tempo essas gavetas ficaram assim, elas precisavam de ajuda. Olha, eu tirei sabe aquele saco plástico de supermercado mesmo, eu tirei um saco daquele de sujeira, de coisa inútil, de 3 gavetas. Eu achei um absurdo aquilo, porque na minha cabeça sempre tá em ordem. Mas quando a gente vê, quando a gente observa, quando a gente vai limpar, quando a gente vê o que realmente tem ali, eu peguei, tirei tudo, joguei álcool, passei um negocinho assim, sabe, para ficar bem limpinho. Joguei um álcool, limpei, organizei, tirei o que não precisava, tirei os excessos, peguei aquilo ali, deixei em ordem, deixei arrumado, deixei no lugar. E eu falei, meu Deus do céu, a gente acha que tá tudo certo, que tá tudo arrumado, mas não tá. Sabe? Talvez você esteja igual às minhas gavetas nessa manhã. Crente que tá tudo certo. Crente que você deixou tudo em ordem. Aí quando eu terminei, eu falei, meu Deus, obrigada. Obrigada que eu me atentei para essas gavetas. Senhor, me mostra onde estão as minhas gavetas abertas. Você já orou a Deus, pediu revelação sobre o que você pensa que tá em ordem e não tá? É importante que andemos debaixo de revelação do Espírito Santo. Sem revelação do Espírito Santo, a gente não consegue ser pessoas espirituais. Talvez você esteja igual às minhas gavetas nessa manhã, achando que tá tudo certo. Você olhava por cima assim, tá ok. Quando eu abri, quando eu sentei no chão, quando eu tirei tudo do lugar, uma sacolinha de plástico de supermercado de sujeira, de bagunça, de coisas desnecessárias. Foi coisa para doação, foi coisa para o lixo. E eu falei, gente, onde que eu estava? Onde que eu estava até agora? Não sei. Eu só sei que estava tudo lá, em excesso, em excesso. Assim é com a minha gaveta, assim é com as tuas gavetas. E assim é com a nossa vida. Muitas vezes a gente só tá ali, ó, no fluxo. Deixa aqui no fluxo, deixa no fluxo. E a gente se esquece de ir até o fundo, de limpar, de tirar os excessos, de tirar o saquinho plástico. Seremos julgados, querido, por tudo que fizemos e por tudo que não fizemos e deveríamos ter feito. Toma cuidado. Onde estão os teus pontos de negligência? Talvez você esteja sem saber. Talvez o que você precisa nessa manhã é de um negócio chamado discernimento. Mas para ter discernimento do Pai, a gente precisa clamar. E é isso que eu vou fazer nessa manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre nós o teu espírito de sabedoria, o teu espírito de revelação, o teu espírito de discernimento, o teu espírito de boas novas. Senhor, traga a luz às nossas trevas e nos revela onde está a bagunça do nosso coração, a bagunça das nossas vidas, a bagunça das nossas circunstâncias. Oh, papai, nos conduz a algo de descanso, mas antes disso, nos leve até as pedras para que removamos as pedras. Cuida de nós, cuida do nosso interior. Nos revela, Senhor, onde precisamos de tocar, onde precisamos de mexer, qual comportamento deveremos ter, qual comportamento deveremos não ter. Em nome de Jesus, amém. Qual comportamento você deve ter? Qual comportamento você deve não ter? Você sabe?
Por isso que precisamos de revelação sobre o que fazemos, sobre o que não fazemos e sobre o que deveríamos ter feito. Porque senão a gente fica como Eli, cegos, surdos e mudos, e achando que tá tudo bem. Pronto, 2 Coríntios 5:10, deixa eu dar uma olhadinha. Essa minha discípula, gente, esse povo é tudo afiado. 2 Coríntios 5:10. Tô abrindo aqui, hein? 2 Coríntios 5, 6, 7, 8, cadê? 10, 9, peraí. 10. Porque é necessário que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do seu corpo. É muito forte. Tiago 4:10, bora lá. Tiago 4:10. Peraí, que eu tenho uma forma de achar Tiago melhor aqui. Tiago 4:10. Humilhem-se perante o Senhor teu Deus e ele os exaltará. Não era bem esse não, mas é 4:17, oh meu Deus. 16, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando, é 17. Mas é mais o 2 Coríntios 5:10, mas tem um outro texto, mais claro ainda, sabe, Nilly? Sem ser o 2 Coríntios 5:10, que ele diz exatamente isso que eu falei. Seremos julgados pelo que fizemos e pelo que não fizemos. E pelo que não fizemos e deveríamos ter feito. Isso está exatamente na palavra. Mas é isso. Entendemos nessa manhã. E a nossa vida, a nossa história e as nossas circunstâncias precisam de fato ser revistas. Todos os dias precisamos rever. Eu estava organizando meu dia de um jeito. Eu achei interessante que no domingo eu sentei e falei, eu vou rever isso. Eu quero me organizar mais ainda, eu quero deixar o meu dia mais... Ah, Poliana, mas seu dia já é muita coisa, já é muito produtivo. Agora eu quero deixar mais produtivo ainda. Eu quero me dispersar menos ainda. Eu quero fazer coisas mais importantes ainda, que eu quero fazer o máximo de coisas num dia, para no outro dia não ficar tão sobrecarregado. É isso. É assim que você tem visto o seu dia, visto e revisto como é que você anda organizando o seu dia? É isso. Precisamos de ser pessoas mais organizadas ainda do que temos sido. Não só com a nossa vida física, mas também com a nossa vida espiritual. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre o livro de 1 Samuel. Deus abençoe e até amanhã.